Esse é o quadro Mukyeonjeon, o boneco de madeira, e hoje falarei sobre os movimentos do braço do boneco. Muita gente me pergunta quais são os movimentos do braço e por que existe esse movimento. Eu falo isso porque a maioria das pessoas faz com que o canal do braço, no tronco do boneco, seja exatamente na medida da parte oculta do braço. Esse braço, ele tem duas partes, a parte oculta e a parte aparente. Você vai observar que eles têm praticamente a mesma medida. Por quê? Porque eles têm que estar de acordo com o diâmetro do tronco. Falo principalmente das partes ocultas. E o que é importante nesse sentido? É prover ao braço a mesma movimentação que o braço humano possui, dentro da perspectiva da linha central. Então nós temos aqui o movimento para cima, o movimento para baixo, movimento interno, movimento externo, sempre como referência à linha central. Além disso, nós temos o movimento para frente e o movimento para trás, totalizando 6 movimentos para cada um dos braços. Qual é a relevância disso? É para que eu possa, com isso, ter um refinamento no gestual. Por exemplo, quando eu estou fazendo o primeiro movimento, o movimento para cima, que movimento que é? Ele tem que ser sempre na medida, percebe? Porque se for demais, o que acontece? Eu passo dessa medida, então isso é um problema muito grande. A mesma coisa acontece quando eu vou para baixo. Eu tenho que ter cuidado para que eu não exagere nesse movimento. Por isso que o movimento para baixo tem que acontecer dentro de uma dinâmica onde o braço da pessoa sinta algum tipo de abalo. Não pode ser simplesmente assim, ó. Tá vendo que não aconteceu nada com a estrutura do corpo? Vou pedir agora para o mestre Campos ser mais dinâmico. Pum, olha lá. Observe que quando existe essa movimentação, existe um leve saculejo do tronco. Dá exemplo do que acontece aqui, ó. Percebe? Então muita gente golpeia assim, ó, e não acontece nada com o tronco. É muito importante, quando eu golpear o braço, o tronco vibrar. Por quê? Porque isso impedirá uma sequência muito dinâmica do meu adversário, a ponto de eu não poder lidar com essa sequência. Agora, outra coisa muito importante é a ideia de oposição frontal. E aqui que entra muito essa questão dos movimentos do braço. Por exemplo, se nós vamos fazer o agarre, é muito comum nós trazermos o adversário para o nosso alvo. Por exemplo, assim, ó. Então eu vou golpeá-lo, mas ele também pode me golpear. Por isso que o boneco nos ensina que quando eu venho para cá, esse movimento também tem que ir para frente. Não é totalmente para si. Por quê? Porque senão eu trago o meu adversário para mim. Então é essa a ideia. Observe, eu segurei e empurrei ao mesmo tempo, mantendo o meu braço na linha central. E aqui observe que o Fábio agora não me alcança e eu alcanço o Fábio. É muito importante isso, porque aqui eu já não dependo tanto mais da velocidade. Eu dependo agora principalmente de distância. Então, mais uma vez, ele me golpeou, eu tenho aqui, ó, condição de golpeá-lo e ele não tem condição de me acertar. Isso é muito importante, graças a esse movimento de frente e atrás que eu faço no braço, refletido aqui no boneco. Faço isso e isso ao mesmo tempo. E não totalmente assim. Então observe o barulho. Observe agora. Errado. Observe agora. Certo. Observou que existe uma composição de movimentos e de sons
que vão caracterizar o movimento correto. Fazendo isso, eu posso refinar os meus movimentos caso eu não tenha um companheiro que possa me ajudar nesse sentido. Então, o boneco vai fazer um papel muito importante para que eu possa ajustar essas questões todas relativas aos fatores de performance do movimento. E aqui temos outra coisa importante, é a mesma coisa com relação ao movimento lateral. Aqui esse movimento ele tem que ser muito contido, porque se eu passar demais, não só ele vai passar, como ele também aqui ó, vai disparar e vai me acertar. Ó. Observe, a distância aqui, ó, e aqui eu não acerto a ele. Por quê? Porque eu passei da medida. Olha o barulho. Olha esse som, que não é mais som, é barulho. Quando eu faço seco, como eu fiz agora, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, não só ele não vai conseguir ó, me alcançar aqui, como também ele não vai conseguir me alcançar do outro lado. Então é muito interessante como que eu posso aqui, quando ele golpeou, ter condições de manter, ó. Observa aqui, ó, tá vendo? Ele vai passar, ele não vai passar, e com isso eu consigo observar uma posição de vantagem de minha parte, que é o mais importante, porque senão o adversário ele vai sempre disputar comigo, e a ideia é sempre eu ter uma posição de vantagem. E você, quer saber mais sobre o boneco de madeira? Deixe nos comentários. Aliás, estamos preparando um curso inédito para você. E quero te convidar para o nosso próximo encontro aqui no canal Confu Live.